1812. Mano, imagine morrer cagando, velho. E, o tifo, Luquinha, ele é Caralho, parecido com a velho. febre. Então não é apenas com diarreia, né? Então você tem febre, lesões na pele e o tifo também causa danos nos vasos sanguíneos. Então era uma morte ali. E um pouco confortável, né? O cara tá cagado, né? Então aí é um exemplo de como o estudo desses micro-organismos pode favorecer pistas dessas pegadas microscópicas que são deixadas num passado e que podem favorecer tanto o estudo da biologia quanto da história. A própria peste a chamada peste negra, né? Bubônica, A peste né? bubônica, ela é um resultado, né, da urbanização, né? A urbanização que fez muitas cidades medievais acabarem se interligando, muito contato com os povos árabes também, porque os produtos, né, asiáticos vinham por meio deles, então tudo isso também colaborou, né? Sim, E é uma sucessão de erros, né, durante a peste negra, de você entender, para chegar numa hora a gente entender que é puramente higiene básica, né? Sim, exatamente isso, né? A condição de falta de higiene e em conjunto com a desnutrição desses povos. Aí você tem um companheirinho não muito amigo do ser humano, que são os piolhos. E a própria visão sobre a doença, né? A perspectiva da religiosidade que era dada para a doença, né? Sim. É um contexto de uma explicação de conhecimentos que era a partir da igreja, né? Então, mano... Uhum. Outra doença também que aí tá no top 5 aí, se não a primeira aí desse top 5, né? É a própria varíola. Que também, se você for rastreando essas pegadas microscópicas, a gente vai remontar ali um passado um tanto quanto interessante para a gente rastrear a origem dessas doenças. Por exemplo, né, a varíola ela não tem uma verdade absoluta assim do respeito de onde ela surgiu. Né? Então os especialistas eles acreditam que ela possa ter surgido tanto na África ou no Oeste Asiático. Ora, as bolas, por quê, né? São regiões onde se desenvolveram cidades e civilizações próximas a rios, que desenvolveram uma agricultura, que domesticaram os animais ali nesse processo do Neolítico. Sociedades que viviam à base de alimentos plantados ali, normalmente cereais. Com esses cereais vinha a presença, né, dos roedores, de pequenos roedores. E com esses roedores entrando em contato com o camelo, e do camelo para o ser humano, você teve aí essa escalinha da evolução aí da varíola. E a própria varíola, cara, ela, mesmo tendo sido extinta ali na década de 70, após uma vacinação global... É um vírus que ele existe, só que in vitro, né? Tipo, tá... Então, se cara, fala, mas ele existe em 2 lugares no mundo. Se não no Brasil, tem... Então, Estados Unidos... O livro, ele fala sobre Estados Unidos e União Soviética. A antiga União Soviética, hoje a Rússia, né? E de que existe... Eles sempre vão estipulando datas para destruir essas amostras. Porque, mano, isso aí pode virar uma arma química. Aí entra... É complicado, né? E a história dessa doença, Luquinha, só pra você ter uma ideia, no século XX, a varíola matou em torno de 300 milhões de pessoas, só no século XX. A origem dela, como eu comentei ali, pode ser do Egito ou da região da Mesopotâmia, né? E como que ela chegou, por exemplo, na Europa? Aí entra a história, né? Muitos soldados romanos que iam lutar ali no norte da Europa, norte da África, perdão, e na região da Mesopotâmia, acabavam voltando para a Itália e para outras regiões da Europa contaminados. A varíola chegou na América principalmente através das grandes navegações, trazidas no convés dos navios,
com marinheiros e marujos ali contaminados. A varíola também ela foi uma das grandes responsáveis pela destruição e favorecimento da conquista de Cortés em cima de Montezuma e a destruição de Tenochtitlán, na região ali do que vai se tornar depois a Cidade do México, o antigo Império Azteca. Atingiu os Andes e destruiu os Incas. Dizimou aldeias aqui no Brasil. Né? Também era presente nos navios ali negreiros que traziam africanos escravizados para as Américas. Sem falar que, tipo, por exemplo, teve em regiões que foi aniquilado, né? Extinguiu populações, povos indígenas. Da imunidade não capaz de lidar com essa doença, né? Tipo, a intensidade com que ela acontece era absurda. Só para vocês terem uma ideia, até o final do século XVIII ela já tinha conquistado, chegou em todo o mundo, um processo que começou ali quase no Neolítico, né? E o último lugar a ser atingido foi a Austrália, século XVIII. Você teve essa evolução. E olha que interessante, né? Essa história da varíola ela está intrinsecamente ligada também à história da vacinação. Porque como era feita a imunização das pessoas antes da existência da vacina para a varíola, né? Que é a vacina que vai ser um dos estopins ali da revolta da vacina aqui no Brasil em 1904. Acreditava-se na Inglaterra, para vocês terem uma ideia, né? De que as mulheres que lidavam tirando leite das vacas, ordenhando as vacas, elas não pegavam varíola. Era algo comum, assim, na Europa, principalmente na Inglaterra. Porque antes da própria invenção do processo de vacinação, eram feitos procedimentos chamados de variolação, para criar a imunização e os anticorpos necessários numa pessoa. O que era esse procedimento de variolação? Variolação era você pegar as cascas das feridas deixadas pela varíola, secadas ao sol, e aspirar no nariz da pessoa. Tá que negócio nojento. Nossa, que você contaminava o outro. Cara. Imagina um varalzinho de casca de pele de pessoa. Nossa, era a variolação. Dando tiro de varíola, cara. Sim, tiro de varíola, mano. Aí você teria essa... imunização de rebanho, né? Isso. Tem uma galera que apoia a imunização de rebanho que gosta de só dar uns tiros também. Sim. Aí, voltando à história das mulheres que ordenhavam vacas, né? Antes disso, era esse método da variolação, né? Do contato com a ferida ou com as cascas das feridas. O que tem a ver as mulheres com leite? De que a varíola, conforme ela foi... Esse vírus, conforme ele foi derivando, ele foi atingindo outros animais também. Animais roedores, ruminantes, macacos, inclusive o gado. E o próprio ser humano. Então essas moças que ordenhavam vacas acreditava-se que elas não pegavam varíola porque a vaca ali ela acabava desenvolvendo úberes ou feridas na teta da vaca, proveniente desse vírus, né? A moça ao ordenhar tinha contato com a secreção dessa teta da vaca, acabava ficando com feridas na mão, e o corpo, ao produzir anticorpos para a cowpox, que era o vírus da vaca, acabava imunizando de tabela contra a varíola, pois os dois, tanto o vírus da vaca quanto o vírus da varíola, tinham um mesmo ancestral, como se fosse um mesmo elo perdido ali, digamos. Olha, eu tenho pavor de agulha, mas ainda bem que existe vacina, porque olha os rolês pra se imunizar como é que era. Aí, vai vendo, Gabriel, aí qual que foi a fita? Um médico, no ano de 1796, o médico Edward Jenner, ele observando essas mulheres leiteiras, ele teve uma ideia. E se eu injetar
o conteúdo dessas feridas nas pessoas. O que será que acontece? Será que elas ficam imunes? Foi o que ele fez. Ele injetou num garoto o conteúdo das bolhas do Uber, das vacas, no braço de um garoto. O menino desenvolveu quase que uma varíola, uma doença ali mais leve. Depois ele contaminou esse mesmo menino com a varíola humana. E o menino sobreviveu sem consequências. Então ali eles começou ali esse processo de criação da vacina através de injetar o conteúdo das bolhas dos úberes da teta da vaca nas pessoas. A própria palavra vacina vem disso, né? De vaca. As pessoas nessa época acreditavam que você virava meio que vaca quando você era vacinado, assim, sabe? Agora é jacaré. Agora é jacaré. Gleison, você dá um bom Nelore, hein, velho? O bom Nelore. O bom Nelore. Botou uma corcundinha aí, É bem isso, assim, sabe? E aí você tem a invenção da vacina da varíola nesse período, saca? Mas ela só vai chegar aqui no Brasil, como eu disse, né? Em 1904. Em 1805, por exemplo, Napoleão exige que todo o seu exército seja vacinado. 1840, você tem o fim da prática da variolação. 1853, as crianças já começam a ser vacinadas para varíola. A Revolução Industrial trouxe um desenvolvimento tecnológico muito grande para essa área da ciência, da medicina, principalmente ali através das mãos do médico sanitarista Louis Pasteur. E principalmente, só que aí que tá, né? Esses países mais desenvolvidos da Revolução Industrial tem o lado negativo da coisa. Eles usavam os países que eram colônias, principalmente países africanos, para fazer teste dessas vacinas. Então, esses países colonizados eram utilizados como cobaias. Ai, por muitos desses países esses europeus aí com suas a missão civilizatória do imperialismo. Nossa, o darwinismo social. Puta que pariu, não... E o Brasa, né? Brasa é... cansa dessa parada. É cara, e no complicado, Brasil não é diferente, né, mano? Não. Chega também num período que o Brasil tá já uma república, pelo menos ali já basicamente seu 20º, entrando no seu 20º ano, né, de república, ainda bem perdidos os caras, né? Afinal de contas, a república ela foi construída num outro tipo de contexto, né? Com dois moldes diferentes, né? Um mais centralizado, os militares, outro mais... Aí a gente tem que entrar também nessa questão da formação política brasileira, né? Quando é mais comum em alguns países, pelo menos foi assim nas colônias inglesas, que virou os Estados Unidos, a tendência é que você crie-se um povo, tenha uma nação, a nação forma uma organização, um Estado, e aí você, né, luta pela independência. No caso do Brasil, apareceu o Estado aí, temos que ocupar umas cadeiras, quem que vai pegar? A galera da grana, né? Então, tipo assim, a gente já tinha uma política bem voltada a interesse das elites, né? Então, a ideia do Brasil aparecer agora para o mundo moderno, capitalista, né, industrial, no início do século XX, não industrial ainda, não era esse interesse, mas como uma potência capitalista já, né, como uma possível potência capitalista aí. E para que isso seja viabilizado, né, Lucas, era preciso você fazer o quê? Reformar essas cidades e higienizá-las aos conceitos e outra, né? E aos moldes europeus. Esse padrão europeu, ele envolve uma série de coisas, né? Ele envolve, por exemplo, quem comentou do darwinismo social, né? Tipo, dessa questão dos povos que são considerados superiores, mais aptos a prevalecer. Também a questão da frenologia, né? Que é uma ciência que surge com muita força no final do século XIX, né? Que as medidas do rosto, da cabeça da pessoa revelavam o comportamento dela. E, claro, quais vão ser os padrões de medidas legais? Os europeus, né? Então, tem essa padronização, essa modernização em relação a quê? Em relação à Europa, né? E nisso entra a questão, inclusive, do embranquecimento da população brasileira, né? Agora disso.
Que a gente tem a maioria